No início do ano, as empresas se preocupam com o recolhimento dos tributos durante o exercício, pois eles demandam um alto desembolso do caixa. O planejamento tributário, tema do programa de hoje, é um instrumento lícito que auxilia o empresário na redução dessa carga. No Brasil, o índice de tributação, que são os impostos, taxas e contribuições, é muito elevado. A soma dessas despesas chega a inviabilizar muitos negócios. E para diminuir estes encargos de forma legal, é realizado o planejamento tributário, que tem como objetivo garantir a economia nas organizações. É uma atividade preventiva que visa identificar e projetar os efeitos destes tributos. Para falar sobre este assunto, temos em nossos estúdios José Joaquim Filho, consultor empresarial e tributário. Ao final da sua apresentação, ele conversa com Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos, empresário contábil e conselheiro do CRC-SP. Olá pessoal, vamos falar hoje de planejamento tributário para o exercício de 2014. No início do ano é comum os empresários se preocuparem com a questão de recolhimento dos tributos e contribuições aí para o fisco. Então, nesse início de ano, faz necessário nós profissionais fazermos exatamente um planejamento tributário. Então, o que é o planejamento tributário? De forma lícita, nós vamos antecipar o fato gerador, ou seja, vamos traçar cenários para que nós possamos fazer esse esboço e apresentar para o empresário antes do recolhimento desses tributos e contribuições. Então eu vou dar um enfoque para vocês aqui no IR, na contribuição social, no PIS e da COFINS. Para isso, é importante vocês terem esses cuidados inicialmente. Então, primeiramente, identificar qual ramo de atividade da empresa, onde ela atua, se é indústria, comércio, serviço, atividade mista, fazer um esboço, ou seja, fazer uma análise da contabilidade de tudo o que ocorreu no exercício 2013, juntamente com o orçamento da empresa, em termos de diagnóstico e prognósticos. Especialmente no final do ano, início do ano, é comum também o governo soltar vários dispositivos legais que também é comum afetar também a questão de tributação das empresas. Então, falando nessa questão de tributação do IR, da contribuição social do PIS e da COFINS, então o que eu recomendo para vocês é sentar com os empresários, averiguar como vai ser o faturamento dele para esse ano 2014, a estrutura dos custos, das despesas e também aquela margem de lucro que ele deseja. Tudo isso ele tem esses dados via orçamento. Após esse trabalho, a gente vai tomar essa decisão que deve ser feita bem no início desse ano, porque na questão de recolhimento, né, do imposto de renda, da contribuição social, ela se dá quando a gente faz o primeiro recolhimento aí desses tributos, que seria a primeira cota. Precisamos ficar de forma irretratável durante todo o exercício nesse regime. Então, para isso, recomendo tomar essas decisões. Também, após esse trabalho, vocês façam uma apresentação para o empresário, para que ele sinta segurança nesse trabalho de vocês, exatamente aí, para eles não terem problemas na questão de pagar tributos maior do que deve. Então, assim, dentro dos enquadramentos no âmbito federal, nós temos o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é um sistema de arrecadação de tributos e contribuições envolvendo aí uma série de tributos, no caso do IR, PIS, COFINS, contribuição social, também no âmbito do Estado, ICMS, também federal IPI e também o ISS. Eles fazem recolhimento baseado na tabela, nas tabelas que são compostas aí, no caso, na tabela 1, empresas comerciais, tabela 2, as indústrias, 3, 4 e 5, as prestadoras de serviços. A opção ela se dá também no mês de janeiro, né? Então, deve observar também que essas empresas pequenas, que são as microempresas, as empresas de pequeno porte, elas se encaixam como opção do Simples Nacional. Então, recomendo para vocês olhar especialmente os artigos 17 da Lei Complementar 123, que traz as regras de impedimento ao Simples Nacional. E o artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006 traz as regras de permissões ao Simples Nacional. Então é importante observar para as microempresas aquelas que faturam até 360 mil ano calendário, faturamento. Acima de 360 mil até 3 milhões e 600, elas são consideradas as empresas de pequeno porte. Então, isso dependendo do tamanho do faturamento da empresa, especialmente quando ela ultrapassa aí 2 milhões e 700,
é importante vocês colocarem isso no papel, porque às vezes o lucro presumido ela pode ser mais vantajosa nesse sistema de recolhimento, pelo fato dele dar uma tributação menor. Então, para isso, vocês precisam sempre colocar isso no papel, tá? Agora, falando do lucro real e lucro presumido, são duas opções também que vocês podem escolher na questão de exercício, agora 2014. O lucro real geralmente são grandes empresas que a gente vê, né? Indústrias, comércio. As do lucro presumido a gente percebe bastante prestadora de serviços. Para a questão de arrecadação e recolhimento, nós temos aí o real de duas formas que vocês podem optar. Pode ser real anual ou pode ser real trimestral. Quando vocês optam pelo real anual, é necessário vocês recolherem o IR, a contribuição social, todos os meses, baseado no balanço de suspensão ou redução ou com base na receita bruta estimada. No final do ano, a gente acerta a vida com o leão, né, para fechar o exercício. Já o real trimestral, vocês precisam recolher a cada trimestre o IR, a condição social. São 4 apurações fiscais, escriturar os livros fiscais, aí, como LALU, inventário, e também outros livros fiscais aí, obrigatórios. Então, o lucro real trimestral, ele é mais trabalhoso para as empresas e ele é mais vantajoso, são pouquíssimas situações, quando as empresas têm faturamentos que não são ciclos, são faturamentos que são lineares. Se ela tem faturamentos e, consequentemente, os lucros que variam durante o exercício, ou seja, o lucro real ele é mais vantajoso. Também para quem opta pelo real anual, ele é vantajoso, no caso, para as empresas que apuram prejuízos durante exercícios, né? Faça esses prejuízos serem acumulados, talvez vocês possam não pagar imposto de renda e contribuição social no transcorrer do exercício. Já o real trimestral pode ser desvantajoso para quem carrega prejuízos contábeis que geram prejuízos fiscais, porque, regra geral, nós só podemos compensar até 30% nos trimestres que vocês estão acumulando desses prejuízos fiscais, né? No caso, as pessoas jurídicas em geral. Temos aqui o lucro presumido. O lucro presumido é uma forma de arrecadação trimestral do IR, a contribuição social, ou seja, presumindo por uma tabela que está contida na Lei 9.718, tanto o IR, a contribuição social, nós recolhemos trimestralmente nesse caso. O lucro presumido, temos aqui uma questão interessante, que é a lei de número 12.814, que saiu agora no ano passado, em maio especialmente, porque no passado nós tínhamos uma condição de forma irretratável para você estar no lucro real, quando a empresa faturava acima de 48 milhões, faturamento bruto, do exercício anterior. E agora essa lei ela mudou para 78 milhões, ou seja, a partir do ano 2014, caso vocês tenham faturado em 2013, até 78 milhões, vocês podem optar pelo lucro presumido. Ultrapassou 78 milhões, aí vocês precisam ficar no lucro real, agora a partir de 2014. Então, para o planejamento tributário, é importante vocês darem uma lida na Lei 12.814. Algumas situações também exigem que as empresas estejam no lucro real, se elas tiverem, por exemplo, ganhos do exterior, ganhos de capital, por exemplo, que elas tenham incentivos fiscais, que elas gozem de incentivos fiscais para estar no real, as atividades financeiras precisam estar no real, as empresas de factory, algumas condições aí elas são impeditivas estar o lucro real. Mas tirando isso, vocês podem fazer um esboço que a gente vai comparar agora real e presumido, baseado aí num cálculo que eu fiz, que vocês podem utilizar esse raciocínio através de ponto de equilíbrio. Bom, o lucro arbitrado, nós temos aqui o lucro arbitrado, a questão aí no qual o fisco pode arbitrar o teu lucro se ele não tiver livros obrigatórios, né? Então ele pode majorar a tua tributação, que chega a quase 50%, então isso não é recomendável o profissional aí efetivamente deixar de cumprir as obrigações fiscais, para vocês não terem problema em termos de arbitramento do lucro. Então, essas questões aí de esboço, a gente vai ver agora na questão de planejamento tributário. Então, o exercício fiscal, ele começa em 1º de janeiro e ele encerra-se em 31 de dezembro do ano calendário, ou seja, do exercício fiscal.
Então, assim, eu peguei algumas situações aqui que a gente pode fazer um trabalho mais específico de planejamento tributário para dar um horizonte para vocês aí profissionais. Eu vou fazer uma comparação do lucro real versus o lucro presumido, dentro do escopo do IR, da contribuição social, do PIS e da COFINS, né? Então, essa técnica eu vou utilizar uma técnica chamada de markup, que é a formação do preço de venda. Ou seja, no que tange o IR e a contribuição social, a gente pode considerar a estrutura que você tem na tua demonstração do resultado, ou seja, receita, custo e despesa, até aquela linha do IR e a contribuição social, que seria o lucro antes do IR e contribuição social. Agora, para o PIS e COFINS, então aí já é uma outra questão que vocês precisam também colocar isso no papel, nesse caso. Por quê? Nós temos aqui duas formas de tributação do PIS e da COFINS. Temos o regime cumulativo, ou seja, ele tem uma alíquota de PIS e COFINS de 3,65%, né, 3% da COFINS, 0,65% do PIS. E nós temos o regime não cumulativo, que está na Lei 10.833/2003. Então, nós temos aí a contribuição social em 7,60% e nós temos 1,25%, ou seja, 1,65%, o PIS, perfazendo 9,25%. Então, nesse caso, não basta somente vocês colocar o IR e a contribuição social para fim de planejamento tributário. É necessário também vocês colocarem, no caso, o PIS e a COFINS, porque ele é um fator decisório, juntando esses quatro, o PIS e COFINS também no planejamento tributário. Geralmente, quem usa o regime não cumulativo são as empresas do lucro real. A gente percebe bastante essas empresas pelo fato delas carregarem aqueles créditos, né? Energia elétrica, aluguéis, mão de obra, pessoa jurídica. E o lucro presumido acaba forçando as empresas a usar o regime cumulativo pelo fato deles terem um custo muito alto, que é a mão de obra pessoa física. Infelizmente, não dá esse crédito se optar pelo regime não cumulativo. Então, esses fatores eles são extremamente importantes. Eu utilizei uma técnica interessante que a gente usa para formar o preço de venda, que é o markup, que vocês também podem utilizar. Desenvolver esse trabalho em planilha Excel, que daí os profissionais podem seguir uma linha desse raciocínio que eu fiz. Utilizo isso para fins de consultoria também. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar o lucro antes do IR, da contribuição social, e vai dividir pela receita bruta, que é aquela receita bruta que a Receita Federal define para nós presumirmos dentro da tabela de acordo com a atividade, né? Receita, produto de venda de mercadoria, serviços, as comissões, deduzindo os abatimentos, as devoluções de vendas, etc. Fácil aí, então vocês vão identificar qual é o percentual que vocês vão identificar de margem de lucro. Então, esse ponto de equilíbrio ele é definido da seguinte forma. Ramo de atividades, indústria e comércio, se você tiver esse resultado do lucro antes do IR e contribuição social dividido pela receita bruta, se a tua margem de lucro for menor que 9,5%, geralmente o lucro real ele é mais vantajoso. E que você está descarregando muita despesa e custo lá no teu resultado. Se a tua margem de lucro for maior que 9,5%, o lucro presumido ele acaba sendo mais vantajoso. Então, só voltando, estamos fazendo o esboço somente no que tange o IR e a contribuição social. Não estamos incluindo o PIS e COFINS nesse trabalho aqui, tá? Os serviços, nós temos aí, se a tua margem de lucro, o resultado dessa fórmula for menor que 32%, nós temos aqui mais vantajoso, regra geral, o lucro real. Acima de 32%, o lucro presumido acaba sendo mais vantajoso. Então, seguindo aquela lógica também de ter muita despesa lá na contabilidade, custos, acaba o lucro real sendo mais vantajoso. Aqui eu fiz um detalhamento para vocês, como eu cheguei nesse ponto de equilíbrio, então a gente está presumindo 8%, seguindo um cenário aí de um ramo de indústria e comércio da tabela, vezes 15%, que é sem o adicional de imposto de renda de 10%. Se vocês tiverem um adicional que seja composto também, vocês podem incluir no raciocínio de cálculo. Fazendo 1,2. A contribuição social, nós temos a presunção de 12%, sobre a alíquota de 9%, 1,08. Então, somando essas duas alíquotas, ele perfaz 2,28.
Vou dividir por 24%, que representa 15% de alíquota normal, mais 9% de condição social, eu chego num ponto de equilíbrio de 9,5%. Foi aí onde eu cheguei naquele quadro de cima. Já os serviços, 32%, isso pode variar, né? 16% a 32%, dependendo do tipo de serviço, que cai na tabela presumida. Fazendo 4,80%, 32% de contribuição social, total de 7,68%. Dividido pelo total da carga de 24%, nós temos 32%. Nós temos aqui um quadro que eu vou fazer o markup. Agora eu já tenho os custos definidos unitários, variáveis, e eu tenho os tributos que vão compor sobre a formação do preço de venda. Total de 21,65%. Vou identificar agora a estrutura das despesas fixas, né, e os custos fixos, e eu vou aí sentar com o empresário e vou discutir para ele qual será a margem desejada que ele quer aí para o próximo exercício. Então, esse ponto ele é fundamental para nós definirmos aquele ponto de equilíbrio que eu citei agora há pouco. Então, o empresário definiu 15% de margem de lucro. Então, aqui nós vamos apurar o markup. Vamos identificar qual é o preço de venda para chegarmos naquele percentual de 15% sobre o lucro antes do IR e condição social. Então, ele deu lá um preço de venda ideal de 22,05. Agora, nós vamos definir a nossa DRE unitária, seguindo a linha do preço de venda até o lucro antes do IR e condição social, ou seja, fechando lá 3,31, que representa 15% daquele faturamento unitário de 22,05. Multiplicando vezes as unidades que vocês vão vender, nós temos agora no esboço da DRE em valores totais. Então, esses valores monetários totais, ele fechou com 18 milhões e o lucro antes do IR e condição social, fechando 15%, 2 milhões e 700. Então, para ir desse cenário, nós já temos um esboço para fim de carga tributária no que tange o IR e a contribuição social. Agora eu vou definir os faturamentos para apurar o imposto de renda e a contribuição social presumida. Então, aplicando a tabela, de acordo com a Lei 9.718, utilizando como cenário aqui indústria ou comércio, nós estamos presumindo aí 8%, no caso do imposto de renda, e a contribuição social 32%, utilizando as alíquotas de 15% mais um adicional de 10%, e o percentual da contribuição social de 9% sobre a base de 12%. Então, ele vai nos dar agora uma carga tributária total do exercício de 336 mil do imposto de renda e da contribuição social 194.400. Então, daqui vocês vão utilizar agora separado, né, o PIS e a COFINS, considerando o regime cumulativo, né, naquelas alíquotas definidas. Agora nós temos uma carga tributária total de 1.187.400. Faz 6,6% da receita bruta de vocês. Vamos agora traçar um outro cenário, ou seja, o lucro real. Então, o lucro real nós vamos definir também os custos variáveis, vamos também definir os tributos que vão compor sobre a formação do preço de venda, agora considerando o regime não cumulativo PIS e COFINS, e vamos traçar agora a linha das despesas e custos fixos, perfazendo as margens totais de 33%, vamos seguir o cenário também que o empresário define, 15% de margem de lucro desejada. E agora vamos achar o nosso markup, né? Então, o markup dando aí 39,75, vamos definir o nosso preço de venda agora em 25,16. Desenhamos agora a DRE unitária, nós temos aí o valor de 3,77 de lucros antes do IR Condição Social de forma unitária, um preço de venda de 25,16, ou seja, correspondendo a 15% desse preço. Agora, multiplicamos as unidades a serem vendidas, nós tivemos um esboço aqui da receita total de 18 milhões e um lucro correspondente a 15% de 2 milhões e 700. Então, agora eu já tenho um cenário também de uma DRE baseada no meu lucro real. Agora eu vou seguir as adições, as exclusões, partindo do meu resultado contábil, previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, que é exatamente o fato gerador do imposto de renda, a disponibilidade econômica, e vamos achar o meu montante tributário. Então, a contribuição social, ela está representando aí 9% da minha base de cálculo, ou seja, 243 mil, e temos aqui o imposto de renda correspondendo aqui
um total de 15% mais 10% de adicional, 651 mil. Então agora eu vou colocar esse cálculo do IR, a contribuição social, de forma sumarizada, juntamente com o PIS e COFINS, no regime não cumulativo. Aqui eu fiz aqui de forma hipotética os créditos do PIS e da COFINS, que aí vocês precisam fazer um levantamento mais apurado, que isso é inerente aos segmentos empresariais, para quem está nesse regime não cumulativo. Identificar quais são os créditos que vocês lançaram na contabilidade. Então eu tenho aqui um total de carga tributária de 1.888.000, correspondendo a 10,49% da receita bruta. Agora, fazendo uma comparação aqui, o lucro presumido e o lucro real, percebam que aqui o lucro presumido ele foi mais vantajoso do que o lucro real, né? Então ele ultrapassou exatamente aquela margem de lucro de 9,5%, e temos aqui o PIS e COFINS, como eu citei para vocês, que ele vai decidir, né, na segunda etapa, qual será o melhor regime tributário entre real e presumido. Então, só comentando outra vez para vocês, é sempre necessário colocar o IR, contribuição social, PIS e COFINS, para que vocês tenham um esboço preciso aí qual vai ser a menor carga tributária. Então, no geral, nós temos aí uma economia tributária, né, considerando o lucro presumido, de 701.600. Então, esse trabalho que nós fizemos, pessoal, vocês vão fazer agora, de preferência no mês de janeiro, e agora vocês vão, além de fazer esse desenho, apresentar para o empresário, pode ser em gráficos, pode ser um trabalho aí de uma forma para que ele possa entender esse trabalho de vocês e ter segurança efetivamente qual vai ser o montante que ele vai pagar, né, do IR, contribuição social, o PIS e COFINS. Porque isso pode onerar muito o resultado da empresa, e inclusive a empresa pode estar em descontinuidade se não fizermos esse trabalho de forma bastante precisa e segura, tá? Então aqui nós temos um esboço em gráfico que eu fiz, comparativo, né? O lucro real, o lucro presumido, por cada tributo e contribuição, no qual ele deu para a gente um cenário aí vantajoso, o lucro presumido. Então nós finalizamos exatamente essa parte de comparação entre real e presumido, e além desse trabalho que vocês vão fazer, dar essa segurança tributária para o empresário, para que ele possa inclusive fazer os planejamentos financeiros nos fluxos de caixa, averiguar quando ele vai efetivamente aí ter os maiores desembolsos de caixa, porque isso pode acrescentar, né, até 34% de carga tributária no lucro da empresa, como nós vimos, e efetivamente aí nós temos o fisco, a partir de 2014, fazendo um controle muito forte das empresas, através desses programas que estão vindo do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então eu faço aqui um esboço mais importante para vocês estarem atentos, né, numa instrução normativa que saiu há poucos dias, que é a 1422 do ano 2013, né, que a partir do exercício de 2014, né, vocês vão precisar fazer uma escrituração eletrônica do IR e da contribuição social, para entregar em julho do ano 2015. Então esse programa eletrônico chama Escrituração Contábil Fiscal. Ela vai substituir a DIPJ nas empresas, ela vai substituir, né, o LALUR, o Livro de Apuração do Lucro Real, que está contido no Decreto 1598, e efetivamente esse novo trabalho que a Receita vai fazer, exatamente fiscalizar de forma eletrônica toda a apuração desses tributos. Então esse programa eletrônico ele vai ser obrigatório para as empresas de lucro real, lucro presumido, as entidades isentas, imunes. Então o fisco já avisou que vai criar uma malha fina eletrônica no que tange a apuração do imposto de renda e da contribuição social das empresas. Então, mais que necessário, é importante para os colegas estar exatamente aí tendo esses cuidados, né, de como vocês estão apurando essas bases de cálculo, nesse caso, para que não sejam exatamente penalizados pelo fisco, pela Receita Federal,
baseado na lei de número 12.873, que saiu ano passado, 2013, que as multas elas vão ser bastante pesadas nesse caso, tá? Então, a minha recomendação para os colegas, a partir de 2014, é que não basta somente vocês fazerem o planejamento tributário, é necessário vocês passarem essa segurança para o empresário, fazer esse cálculo, documentar e efetivamente ter esses cuidados com os programas eletrônicos que estão vindo aí, né? Esses programas que estão se juntando ao SPED, tem o E-Social, tem a FD das contribuições do PIS e COFINS, que já veio, o F-Conte, ela será extinto também, e outros programas eletrônicos que estão se juntando ao SPED. Tá? Então, o fisco ele vai deter, né, de sistema eletrônico muito mais preciso do que anos anteriores. Tá? Então, aqui eu faço um término do nosso trabalho, efetivamente, e agradeço para o Conselho Federal de Contabilidade pelo convite de participar dessa palestra. Obrigado. Professor José Joaquim, parabéns pela sua apresentação, foi bastante dinâmico, prático, didático e objetivo. Eu queria fazer uma pergunta ao professor. Qual o impacto de não se fazer um planejamento tributário? Olha, Sebastião, a nossa carga tributária no Brasil é muito alta, ela representa mais de 35% do nosso PIB. Então, se o empresário ele não faz esse planejamento tributário, que ele é fundamental, ele está propenso em pagar mais tributos. Então, para isso, é necessário ele traçar esses cenários. Porque eu já vi casos em consultoria minha, caso extremo ele pode, inclusive, estar em descontinuidade do negócio, pelo falta de descompasso nos fluxos de caixa que ele pode ter. Né? Eu acredito que isso hoje representa uma grande parcela hoje de preocupação da classe empresarial é realmente essa carga tributária, né, que no Brasil é muito alta. Extremamente. E realmente eu acho que é um foco realmente que o empresário tem que dar uma dedicação especial nesse sentido, né, professor? Perfeito, perfeitamente o que você falou. Então, para isso, vejo essa necessidade do empresário realmente se preocupar com isso, juntamente com o profissional que está dando esse suporte para ele. Né? Okay. E qual seria a orientação que o professor daria ao empresário para elaborar um bom planejamento tributário? Bom, essa orientação que eu dou é ele ter um bom profissional que dê esse apoio para ele, né? Traçando esses cenários que vão ocorrer a partir agora desse exercício de 2014, porque muitas mudanças estão ocorrendo. Então, valorizá-lo, dar os números, a contabilidade ela é fundamental para o empresário, os orçamentos, porque a competitividade está muito alta no Brasil. Então, qualquer desembolso de caixa para o empresário, ele poderia estar com problemas sérios futuros. Então, se ele tem esse trabalho de apoio do profissional, que já antecede, ele sabe quanto ele vai recolher de tributos, então, para isso, é fundamental ele apoiar e valorizar seu profissional, que vai fazer esse trabalho para ele. Do outro lado, nós temos o fisco, né? Então, o fisco com esses programas eletrônicos, com as penalidades, especialmente o SPED, que está vindo aí, já veio há muitos anos, ele vai aperfeiçoar esses poderes de controles eletrônicos. Então, é importante também uma mudança cultural, não só do empresário, mas também como profissional que vai atuar dando esse apoio para ele. Porque a partir desses anos futuros que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, esses controles eletrônicos, o fisco ele já avisou que vai efetivamente apertar o cerco contra as empresas. Né? Então, para evitar desembolso de caixa com penalidade, é importante o empresário também ter esse trabalho prévio, né, e atender à legislação fiscal de forma efetiva. Você falou uma palavra-chave. Eu acho que hoje não é nem se mudar, eu acho que a mudança cultural no Brasil já devia estar acontecendo. Sim. Até porque vamos falar, a União, Estado e Município, de uma forma geral, elas estão fazendo o papel delas, que é de arrecadar e bem. Eu também diria, não sei se o professor concorda, que hoje não existe o profissional de um lado e o empresário do outro. Eu acho que eles têm que ser parceiros hoje. Sim. Porque é uma parceria onde o profissional que vai
trabalhar junto com o empresário na elaboração desse planejamento tributário, primeiro tem que ter muitos conhecimentos da sua fala, quando você fez a sua apresentação. Você falou muito do ramo de atividade. Hoje, o profissional da contabilidade, especificamente que prepara os relatórios contábeis, ele precisa conhecer todas as operações da empresa. Porque se esse profissional não conhece, fica muito difícil dele poder compartilhar com o empresário para que se consiga chegar numa peça de planejamento tributário consistente para que dê segurança, para que realmente se recolha menos tributo de uma forma lícita. Perfeito. Para boa gestão do negócio, concordo plenamente contigo. Né? Essa união entre profissionais e empresário está afinado nesse processo de mudanças. Porque essa gestão ela é fundamental para a competitividade, é fundamental para o crescimento da empresa e é fundamental também para a questão de valorização profissional. Ok, professor, o nosso tempo ele é muito curto e então nós vamos ter que fazer um encerramento. Eu quero agradecer em nome do Conselho Diretor, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e agradecer mais uma vez a sua participação no nosso espaço técnico do CRC-SP. Muito obrigado, professor. Obrigado, Sebastião. Agradeço ao CRC pelo convite e desejo-lhe sucesso. O espaço técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícia, canal IFRS PMEs e também no CRC-SP Conversa. Então, continue ligado na TV CRC-SP.